eu sou Letícia Maria Alcântara Margallo, endocrinologista e dona desse canal Ai Meus Hormônios. A minha ideia aqui é trazer informação de qualidade, descontraída e fácil de consumir sobre endocrinologia, que é a minha área de paixão. Como eu comecei falando bastante de obesidade por aqui, eu trouxe alguns itens a mais pra gente falar sobre esse tema tão extenso e tão complexo que é a obesidade. Hoje eu vou falar sobre uma coisa bem psicológica, que são os sabotadores escondidos dentro da sua forma de pensar. Você sabia que nós temos 26 sabotadores descritos que podem interferir ativamente, de uma forma subconsciente, no seu processo de perda de peso? E tem alguns muito interessantes. A minha ideia hoje não é esgotar todas as opções, todos os sabotadores que existem, mas trazer alguns que são os mais comuns, os que a gente mais encontra durante as anamneses na consulta para obesidade, para você pensar, fazer uma reflexão se isso pode estar acontecendo na sua vida. Então eu vou começar com os sabotadores que dizem respeito à relação materna. Um clássico é a falta de mãe. E essa falta de mãe pode ser uma falta física, então uma pessoa que foi ou abandonada ou que foi órfã desde muito cedo e passou um período sem ter uma mãe, então em abrigos ou cuidado por terceiros, ou a falta emocional, daquela mãe que não era presente ali ativamente. E isso pensando em psicologia, tá, gente? Isso são teorias da psicologia. Isso faz um vazio dentro da pessoa que muitas vezes o nosso cérebro quer preencher com comida. É claro que isso não é um pensamento linear, do tipo, poxa, a minha mãe me abandonou quando eu era criança, então eu preciso comer muito. Não é assim que funciona o pensamento sabotador. São coisas que estão embaixo de várias camadas de percepção, que a gente não percebe ativamente, que a gente é impelido a fazer, como se a gente não tivesse escolha, como se a gente não tivesse gerência daquele comportamento. Então, em geral, um pensamento sabotador, ele é seguido de um comportamento disfuncional. Essa relação conflituosa com a comida, que a gente chama de comer transtornado, é impactado diretamente por tudo que a gente viveu e impacta diretamente no que a gente está vivendo hoje. Então, essa sensação de falta de controle, ela retroalimenta esse comer transtornado e faz a gente ter cada vez mais transtorno na hora de comer. Então a ideia do gatilho de escassez, por exemplo, então aquela criança que não tinha mãe e ficou num orfanato, passou por privação, ela tem, além do pensamento sabotador, do gatilho da falta materna, por mais que ela tenha sido adotada e tenha uma vida maravilhosa hoje, isso não é escolha, isso é subconsciente. E ela tem o segundo gatilho, que é o gatilho da escassez, o gatilho da privação. Então, aquelas pessoas que passaram por infâncias com muita privação, que não tinham disponibilidade, eles tendem a ter momentos, de quando eles passam a ter acesso a essa comida com menos regulamentação, eles passam a ter como se fosse uma necessidade de comer tudo que seja possível. Porque lá no fundo tem um pensamento sabotador do vai que acaba de novo, vai que eu deixo de ter essa oportunidade de novo. Então, esses são pensamentos que mantêm a gente naquele looping do ganho de peso. Então, que muitas vezes a gente começa um tratamento para perda de peso e aí chega num ponto e é como se não conseguisse mais ir. Então, você estava aderindo, estava indo tudo bem, estava perdendo peso, de repente, não consigo mais, não estou mais conseguindo fazer. Muitas vezes, se a gente buscar, vai ter um pensamento sabotador lá dentro, impedindo esse progresso. Tá bom, Letícia, e aí? O que eu faço? O pensamento sabotador veio sem eu querer, lá da minha infância, não tem como eu mudar o passado. Ferrou? Não tem jeito? Claro que não, claro que tem jeito, né? E aí, não é fácil, dá trabalho, mas tem jeito. Uma vez que a gente identifique o pensamento sabotador, a gente começa a treinar uma coisa chamada refutação consciente. Então, quando eu enxergo
que ali tem um pensamento sabotador, tipo, poxa, eu vou comer esse pedaço aqui porque sei lá quando eu vou ter de novo. Isso é um gatilho de escassez. A gente bota o nosso racional em prática e de forma consciente a gente vai refutar esse pensamento. Eu não vou comer agora porque eu não estou com fome, porque eu sei que a hora que eu quiser eu posso ter esse alimento de novo. Como? Eu posso pedir no iFood, eu posso pedir para minha mãe fazer, eu posso levar a marmita e congelar e tá lá no congelador. E aí eu dou a alternativa. Isso é uma refutação consciente. Então eu coloco um pensamento no lugar. Eu desconstruo por vontade própria, conscientemente, com esforço, aquele pensamento automático. E a atitude, né? O comportamento automático que vem associado. A gente vai colocar no lugar comportamentos alternativos funcionais. Então, por exemplo, se eu me pego querendo comer sem fome, porque eu tô me sentindo triste, porque eu tô me sentindo abandonada, porque eu não tive a atenção que eu queria numa situação, e isso remonta lá no meu passado, o período que eu fiquei sem aquele amor materno, por exemplo, eu percebo que essa vontade de comer não é fome, eu consigo tentar colocar um pensamento alternativo, né, de olha, essa vontade de comer não é fome, eu tô frustrada porque aconteceu aquilo, porque não me responderam do jeito que eu queria, porque eu não consegui fazer algo que eu gostaria, mas comer não vai resolver esse problema. Na verdade, ele vai me trazer um segundo problema, porque se eu não comer, eu vou me sentir poderosa, eu vou trazer pra mim essa decisão. Quem manda na comida sou eu, e não a comida manda em mim. Isso empodera, isso vai trazendo maior sensação de autoeficácia, que é uma percepção essencial no processo de emagrecimento. E aí eu vou colocar um comportamento alternativo. Como que eu quero? É um acalento? É um carinho? É um prazer? Porque no fundo, o nosso cérebro quer prazer. Dopamina e serotonina, não interessa de onde eles vêm. Eu vou fazer uma outra coisa que me traga prazer. O quê? Sei lá, eu vou ligar pra uma amiga pra bater papo, pra fofocar de alguém. Eu vou no shopping ver as vitrines. Eu vou pegar um livro que eu tô lendo e ler mais um pedaço. Eu vou ouvir um podcast que eu gosto. Eu vou ouvir uma música que me faz bem. Vou fazer uma oração. Não sei, cada um tem os seus próprios comportamentos alternativos que fazem sentido na sua vida. Só que na hora do vucu-vucu, na hora que a gente tá no impulso, a gente ter que descobrir um comportamento alternativo é muito mais difícil. Então, por isso que é importante, fora do momento, a gente conscientemente analisar as coisas que a gente faz no dia a dia e perceber quais delas nos trazem prazer. O que acalma nosso coração? O que baixa a adrenalina? Então, eu vou ligar pra minha mãe, por exemplo. A minha mãe adotiva, que me criou e que me cuidou muito bem. Vou conversar com ela, que eu sei que ela sempre me apoia, eu sei que ali é meu porto seguro. Eu vou ligar para uma amiga, eu vou ouvir uma música, esses exemplos que eu já dei. Então são formas de a gente colocar um comportamento alternativo no lugar do comportamento automático, que seria comer alguma coisa que desse prazer imediato. Só que isso não é moleza, a gente sabe. Eu costumo comparar com alguém que é destro e passa a ter que escrever com a mão esquerda. Isso é possível? É. Isso é fácil? Não. Requer treino, repetição e perseverança. Então por hoje é só. Eu trouxe um grupo de pensamentos sabotadores que são uma falta no passado, onde a maior delas em geral é a falta materna. É claro que isso pode acontecer também por uma falta paterna, por uma perda no passado, perder um irmão, por exemplo, perder um avô, uma avó que era muito querida, que tinha uma relação muito grande. Isso pode acontecer por vários outros, existem vários outros pensamentos sabotadores, e eu queria que vocês me comentassem aqui se esse assunto é interessante e se vocês querem saber outros pensamentos sabotadores que podem estar atrapalhando a sua perda de peso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo grande. Ai, meus hormônios!